Bom, então vamos lá. Por que Aristóteles não cairia no progressismo moderno? Então hoje a gente vai mergulhar num tema que, guardado aí as devidas proporções epistemológicas, é claro, ele pode nos ajudar a entender por que a sabedoria clássica, especialmente aristotélica, ela oferece meio que um antídoto poderoso contra certas correntes modernas e muitas vezes vão levar a becos sem saídas. Então, para responder essa pergunta, a gente vai se basear principalmente no livro do Pierre Alban, tá? A Prudência em Aristóteles, e também na Aristóteles para Todos do Mortimer Adler, do ótimo Mortimer Adler, tá bem? É denso, então eu não garanto que a gente vai fazer um vídeo curto aqui, mas se você tá aqui buscando uma formação sólida que te ajuda a argumentar com clareza, a entender o mundo sem cair em simplismo, já se inscreve, ativa o sininho, porque eu tô tentando fazer uma playlist buscando lá dos vários pensadores do passado e vamos perpassar baixa, alta, idade média, modernidade até chegar na contemporaneidade dos principais as principais reflexões e escolas de pensamento que nós temos aí em torno do assunto para fazer contrafactuais sim, tá bem? Ao contrário de muitos haters, né? Você está incorrendo em anacronismos e não sei o que. É porque não sabe o que é contrafactual. Então, se você não sabe o que é contrafactual, dá uma pesquisadinha no Google e volta aqui no canal. Beleza? Então, guardada esses é, é, assuntos iniciais aqui, né? Diquinhas iniciais. Vamos lá pro vídeo. Então, o que é prudência para Aristóteles? Essa é a primeira pergunta. Por que ela seria um obstáculo para o progressismo que a gente vê hoje? Então vamos começar pelo básico. Qual que é o básico? Em grego, prudência chama fronese. E a fronese, basicamente, ela é uma das 5 virtudes lá do Aristóteles. Lembra daquelas? Do arete, né? Da técnica, tecne, o conhecimento científico, né? A episteme, o nous, que é o entendimento, e a sofia, que é a sabedoria. Incluindo a fronese, a gente tem um terceiro elemento aí, que seria uma das 5 virtudes de Aristóteles, tá bem? Então, não é simplesmente ser cauteloso ou pensar antes de agir, como o senso comum pode sugerir, e como algum comentáriozinho aqui que não passou dos 30 segundos do vídeo, vai incorrer porque só lê a thumbnail e o título do vídeo. Para Aristóteles, a prudência ela é uma virtude intelectual prática. Ela é diferente da sabedoria teórica, também a sofia, que vai lidar com as verdades eternas, como as leis da natureza ou da metafísica. Então, a fronesis ela é sobre a ação, sobre decidir o que fazer aqui e agora. Então, em situações concretas, onde não existem mais receitas prontas, pensa lá no artesão. Até o médico era artesão, porque ele mexia com a tecne, né? A gente conhece aquilo que é o fazer com as mãos, hoje é a nossa tecnologia. Então ele está moldando uma peça ali e tal, tudo mais. Ele precisa conhecer a técnica, mas também precisa ajustar cada movimento ao material que ele tem nas mãos. É essa flexibilidade guiada pela razão que define a prudência, tá bem? Então Aristóteles, lá na Ética a Nicômaco, tá ali em cima, inclusive, não separei, mas já tá lido, foi escrita por volta de 350 anos antes de Cristo, mais ou menos. Ele explica que a prudência é a capacidade de deliberar bem sobre o que é bom e útil para viver uma vida boa, uma vida plena, a vida que vale a pena ser vivida. Então, não somente para resolver um problema isolado, mas para alcançar o que ele chama de eudaimonia, todo mundo sabe, que é algo que a gente conhece como felicidade, mas ele seria melhor traduzido como florescimento humano, tá? É aquela coisa do seu chamado para o cristianismo, aquilo que está alinhado com o seu propósito de existência na Terra. E aqui a gente já tem uma pista. A prudência ela não busca o que é bom apenas no calor do momento, né? Dopamininha barata. É o que é bom no longo prazo, para o homem, para a comunidade. Mas o que o B.R. Alban ele vai mostrar pra gente? É que a prudência, ela não é só aplicar regras gerais a casos específicos. Ou seja, não é dedução de cima para baixo. Ela exige um tipo de intuição, algo que é um olhar atento para as particularidades de cada situação.
Não é um conhecimento que se coloca em manuais ali de regras, ideologia fixa. É uma sabedoria viva. Ela é cultivada pela experiência, pela reflexão, pela tradição. Por que isso importa? Porque que ela vai obrigar a gente a respeitar o que já foi testado pelo tempo. Ao contrário dos adolescentes, né, subversivos aí, que estão querendo mudar toda a sociedade pela revolução e bota arma se preciso for. A sabedoria acumulada das gerações, em vez de jogar tudo pro alto, tudo fora, em busca de uma ideia nova, nunca aplicada, que soa bonitinha e vamos mudar tudo o tempo todo. Vamos trazer isso pro nosso tempo. O que é o progressismo moderno? Então, em termos simples, é uma visão que vai celebrar o progresso como um fim em si mesmo. Ele valoriza a mudança, a inovação, a ruptura com o passado, que muitas vezes, inclusive até mesmo com a crença de que o novo ele é sempre melhor que o velho. Né? Meu pai ele tem um pensamento retrógrado, meu avô, então, reacionário. Mas vamos pensar lá nas ideias do Jean-Jacques Rousseau, né? No século XVIII, que dizia que o homem nasce bom e a sociedade corrompe. Você já deve ter ouvido falar bastante sobre isso. Ou nas utopias do socialista ali do Marx. Ela prometia um futuro perfeito se a gente destruísse as estruturas tradicionais, como Engels sempre pregava. O progressismo, em suas várias formas, desde o iluminismo até os movimentos culturais de hoje, ele tende a ver a tradição como um obstáculo, algo a ser superado. Porém, Aristóteles olharia para isso com desconfiança, se que é certo do pensamento aristotélico, e a gente se pergunta por que ele faria isso. É simples, porque a prudência, para ele, não é cega ao passado. Ele reconhece a experiência coletiva, as leis, os costumes, as virtudes. Não é um peso morto, mas um guia. Então, não que ele rejeite toda a mudança. O Aristóteles ele não era um reacionário preso ao status quo, como tem os comentáriozinhos aqui. Não é nada disso. Ele criticava sim aspectos da sociedade grega, como a exclusão de certos grupos da cidadania, mas sempre com cuidado racional, buscando o que funciona para polis, para a comunidade política. Então pensa lá no exemplo prático. Imagina que alguém propõe abolir toda a estrutura familiar tradicional em nome de uma liberdade racional, como certos movimentos modernos hoje vão sugerir. Um progressista ele vai dizer lá, isso vai nos libertar das amarras ultrapassadas. Porém, Aristóteles meio que retrucaria nesse sentido, de que o que a gente sabe sobre a natureza humana? Sobre a necessidade de laços estáveis para criar filhos e sustentar a sociedade. Então, para ele, a prudência exige que a mudança ela seja medida, ela seja testada contra a realidade. Ela não seja um guia por sonhos utópicos. Outro ponto, o progressismo, muitas vezes, ele carrega uma visão otimista demais para a natureza humana. Então Rousseau ele achava que bastava remover as instituições opressoras para o homem florescer. Mas o Aristóteles, né, realista como era, ele sabia que o homem não é naturalmente virtuoso. A virtude, para Aristóteles, ela vem do hábito, vem da educação, vem da disciplina, coisas que levam tempo e estrutura. Sem isso, projetos de reengenharia social, como que aquele defendido pelo Foucault, pelo Gramsci, né? Tudo isso corre risco de acabar com caos, com tirania. Olha o que Gramsci causou para a sociedade. Goebbels. Agora a gente pode levantar a mão e dizer, mas isso não é anacrônico? Aristóteles viveu né, como aqui os haters, há mais de 1000 anos no mundo do cidade-estado, sem tecnologia moderna. Como aplicar isso ao século XXI? Pô, contrafactual, irmão. É uma verdade que mudou o contexto todo. Isso é fato. Mas não tem como a gente negar o Ética Nicômaco e tratar como um manual literário para o Brasil hoje. Mas os princípios da prudência, deliberar com base na experiência, buscar o meio termo, entender a complexidade da vida, não tem data de validade. Então vai ler os clássicos, vai ver o que eles já pensaram, já estão muito à frente do seu tempo.
É um contrapeso à impulsividade de ideias que vão prometer revolucionar tudo sem olhar as consequências. Então, e tem mais, o progressismo moderno, às vezes, ele flerta com o relativismo, ele rejeita as verdades fixas em nome de uma liberdade de escolha. O Aristóteles, ao contrário, ele acreditava que em uma vida em uma natureza humana objetiva, com fins claros, como o bem viver, por exemplo. Ele não era dogmático. A prudência é o que permite adaptar esses fins às circunstâncias, sem abrir mão deles. É um equilíbrio entre o eterno e o contingente, algo que o progressismo, com a sua fé no novo pelo novo, raramente consegue. Então por que isso ainda importa? Porque mais do que nunca falta prudência. A gente vive cercado por ideologias que oferecem soluções mágicas, seja até o mercado ilimitado lá do Hayek, seja o igualitarismo radical do Paulo Freire. E quando eu critico um liberal, sim, o conservadorismo já foi muito oposição a uma escola austríaca, assim como foi da escola de Frankfurt. Porque é necessário pausar e pensar no que está se fazendo. Porém, Aristóteles vai lembrar, não existe atalhos para o bem viver. É preciso pensar, observar, aprender com o que veio antes. Sem isso a gente corre atrás de utopias que vão desmoronar na primeira prova. Então, qual que é o ponto aqui? Agora entrando no Mortimer Adler. O Adler era um filósofo conservador, conhecido por toda a defesa da educação clássica, das grandes ideias. Ele vai apresentar Aristóteles como pilar do pensamento racional, tradicional. Então, o que ele vai começar falando no Aristóteles para Todos? Que a lógica como a ciência, ele vai ser entendida como a ciência das ciências, basicamente ali nas categorias e no órgão, né, que formaliza, é um compêndio órgão, né, de explicativo do silogismo categórico. Você vai ver os primeiros princípios fundamentais do pensamento, como o princípio da não contradição, tá bem? A não contradição ser, não há, ao mesmo tempo e no mesmo sentido, né? O Adler vai escrever que a lógica de Aristóteles, ele é um instrumento que vai permitir a gente distinguir o verdadeiro do falso. É o rigor lógico. É uma arma contra o relativismo contemporâneo que Adler ele critica como uma negação da realidade objetiva. Essa questão do silogismo. A lógica não se reduz ao silogismo. É claro que não. Tem lógica paraconsistente, lógica fuzzy, lógica de tudo quanto é tipo. Mas é claro que o silogismo é responsável por, sei lá, 80%, 90% da lógica. Vai ler Suma Teológica, vai ler Suma contra os Gentios. Então, para o conservadorismo, isso é crucial. Sem verdades fixas, não há base para instituições ou valores permanentes. Então, quando o Adler cita lá, todo o homem é mortal, Sócrates é homem, portanto Sócrates é mortal, ele vai enfatizar a validade formal que depende da estrutura e não de opiniões subjetivas. Isso vai refletir a rejeição do conservadorismo ao subjetivismo moderno. Então, quando ele vai chegar na parte da metafísica, Adler vai discutir sobre toda a teoria das quatro causas: a material, a formal, a eficiente e a final, que Aristóteles vai expor na física lá e na metafísica, né? Que tudo que existe tem um porquê, tem uma causa, né? E o mais importante é o fim para qual ela existe. Então, o sapo vive para sapiar, o gato vive para miar, o cachorro vive para latir, o homem vive para pensar. Então, o homem que não pensa não é homem. Para Aristóteles, simples assim. Então, baseado na ética Nicômaco, você vai ter uma ênfase na teoria das virtudes. Isso se explica por meio da arete, né, que é o meio termo aí entre o excesso e a deficiência. É aquela coisa que, bom, enquanto eu sou não o covarde de ficar escondido embaixo da cama, ou extremamente aquele cara que vai dar o peito aberto para entrar numa guerra, o extremo do corajoso que vai morrer de qualquer jeito, e sim encontrar um meio termo para que isso possa fazer sentido, eu encontro na prudência e nas outras quatro virtudes a minha moralidade, o meu valor. E quando eu passo essa virtude para o outro, eu estou agindo com justiça. E isso é justiça em Aristóteles. Tá bem? E na política, o Adler vai focar na tese aristotélica de que o homem é o zoon politikon.
Então, fora da comunidade, o homem não realiza a sua natureza. O Aristóteles defende toda essa constituição mista, combinando monarquia, aristocracia, democracia, como uma forma estável de governo. E Adler vai elogiar essa abordagem, contrastando ela com a utopia platônica, com o igualitarismo moderno, tá bem? Então, esse ponto que o Adler também se posiciona frente ao usar o Aristóteles como antídoto perante o relativismo, é a crença aristotélica na verdade objetiva. Então, dizer o que é e não é, ou que não é falso. Para o Adler, isso é uma rejeição direta do ceticismo moderno e de todas as ideologias progressistas que negam a natureza fixa do homem. E o que ele conclui? É que Aristóteles ele vai oferecer uma filosofia prática, realista, baseada na razão, na ordem natural, na prudência. Então, em Aristóteles para Todos, ele vai falar que Aristóteles vai ensinar a gente sim a viver de acordo com o que somos, não o que sonhamos ser. Isso é um chamado conservador à aceitação da realidade humana, à preservação do que funciona. Então, esse ponto aqui é onde você trabalha com a realidade. É o achismos, não sei o que, é a avaliação do possibilidade. O que a gente tem hoje? Então, o que ele nos deixa no fim não é, o Aristóteles em si, não é uma lista de regras, mas é uma postura de quem sabe que a verdade existe, que o bem é possível, mas alcançar exige esforço, exige humildade, exige um olhar atento ao mundo de como ele é. Então, se você quiser se aprofundar, eu fiz um compêndio bem interessante dos principais nomes do conservadorismo, mais de 500 páginas, é Oakeshott, é Russell, é Kirk, é Roger Scruton. Você vai ter uma série de pensadores ali, um guia direto, técnico e didático, e muito bem ilustrado para quem quer entender de fato os fundamentos e argumentar com convicção, tá bem? Então o link está na descrição. Eu espero que você gostando ou não gostando, aqui tem muita gente que não gosta, continue, não tem problema nenhum, né? Deixa suas avaliações aí e a gente, à medida do possível que eu conseguir responder, eu o farei, tá bem? Então, um grande abraço, espero nos ver numa próxima oportunidade.